Uma falsa psicóloga que atendia principalmente em Porto Alegre e Canoas utilizava o registro profissional de uma psicóloga aqui de Ivoti. Ela não tinha nenhuma formação para atender como psicóloga. Ela apenas utilizava esse registro de uma psicóloga verdadeira para atuar de forma ilegal na profissão e, pior, atendendo principalmente crianças e adolescentes vulneráveis, crianças autistas que precisam de um cuidado especial, sem ter formação específica, muito menos o registro. Quando a psicóloga aqui de Ivoti ficou sabendo que seu registro estava sendo utilizado sem seu consentimento, ela tão logo entrou em contato com a delegacia de Ivoti, que iniciou as investigações, que culminaram no mandado de busca e apreensão cumprido hoje em Porto Alegre, junto com a terceira delegacia da criança e do adolescente de Porto Alegre, da capital. A falsa psicóloga utilizava não somente o registro, mas ela emitia atestados, fazia uma série de procedimentos que somente pessoas habilitadas devem fazer. Ela inclusive utilizava fotos de formatura fraudadas, provavelmente para induzir as pessoas a acreditarem que ela era formada em psicologia quando não se formou na área. Em maio deste ano, nós fomos procurados por uma psicóloga que atende aqui em Ivoti, é moradora de Ivoti, e ela nos relatou que uma falsa psicóloga estaria atuando em Porto Alegre e, na ocasião, em Canoas, usando o registro profissional dela. Essa falsa psicóloga, portanto, usava o seu nome real, mas o registro profissional de uma psicóloga que atua em Ivoti. A partir desta comunicação de ocorrência, nós abrimos uma investigação, instauramos um inquérito policial e hoje pela manhã, em parceria com policiais da terceira delegacia de Polícia de Proteção à Criança e Adolescente de Porto Alegre, onde também há outra investigação aberta contra essa falsa psicóloga, nós cumprimos essas ordens judiciais, mandados de busca e apreensão na casa da falsa psicóloga e nos consultórios onde ela atendia em Porto Alegre e em Canoas, e aí se apreendeu uma farta documentação que vai ser extremamente importante para a responsabilização criminal desta falsa psicóloga pelo exercício legal da profissão e também por falsidade ideológica e, eventualmente, em alguns casos, até mesmo pelo delito de estelionato. Entre esse material, nós arrecadamos receituários em que ela se apresenta como psicóloga, outros documentos como declarações, recibos assinados pela falsa psicóloga, em que ela usa inclusive um carimbo em que aparece o registro, repito, da profissional aqui de Ivoti, currículos, souvenirs, uma série de documentos e objetos que demonstram que efetivamente ela atuava como sendo psicóloga no atendimento de crianças, de adolescentes, e aqui uma preocupação muito grande da nossa parte. Ela atendia crianças com problemas, ao que tudo indica, neurológicos, problemas psicológicos de extrema gravidade, né? Uma situação que exigiria um atendimento adequado por um profissional capacitado, e eram crianças que, portanto, estavam sendo atendidas por uma falsa profissional. A informação chegou à psicóloga de Ivoti através da mãe de uma criança que foi atendida pela falsa psicóloga. Ela, na verdade, solicitou alguns documentos para a falsa psicóloga, por exemplo, um recibo para comprovar as despesas, os pagamentos que ela havia feito para a falsa psicóloga para a declaração do imposto de renda, e a falsa psicóloga deu uma titubeada, começou a enrolar no sentido de não fornecer exatamente essa documentação, e aí a mãe dessa vítima, pesquisando o número do registro no site oficial do Conselho Regional de Psicologia, descobriu que aquele número batia num outro nome, que é exatamente o nome da psicóloga que atende, né, em Ivoti. E aí então a mãe dessa criança procurou a psicóloga aqui de Ivoti e constatou que se tratava de uma falsa profissional. Por isso que a psicóloga aqui de Ivoti nos procurou para registrar. Outras investigações em paralelo com as de Ivoti, a gente sabe que em Ivoti surgiu esse inquérito da falsidade ideológica, mas em outros municípios onde ela talvez tenha atendido outras crianças, já existem investigações? Sim, há investigações além de Ivoti em Porto Alegre, porque em Porto Alegre algumas mães dessas crianças atendidas pela falsa psicóloga, quando descobriram essa situação, procuraram também a delegacia de pronto atendimento do nosso departamento de proteção a grupos vulneráveis, por isso que há um inquérito também na terceira delegacia da criança e adolescente de Porto Alegre, e a tendência de que novos registros, a partir do momento que nós estamos divulgando essa situação, sejam feitos. E aí a recomendação da Polícia Civil
é de que essas vítimas, os representantes dessas vítimas, que são crianças, muitas vezes, como eu disse também, adolescentes, procurem a Delegacia de Pronto Atendimento do Departamento de Grupos Vulneráveis em Porto Alegre. Por que em Porto Alegre? Porque a maior parte dos atendimentos que a falsa psicóloga realizava era exatamente na capital do estado, embora nós também tenhamos informações de que ela também atendia em Canoas e em Guaíba, que são municípios da região metropolitana. Não só procurarem a polícia, mas também tomarem ciência de que seus filhos, suas filhas, as crianças e adolescentes foram atendidos por uma profissional que não é capacitada, não é habilitada para realizar esse tipo de atendimento. Então isso nos preocupa bastante, porque daqui a pouco eu tenho lá uma criança que tenha algum déficit de atenção, hiperatividade, e a gente já percebeu que é esse o perfil prioritário das vítimas que eram atendidas por essa falsa psicóloga. Até para que essas mães, esses pais, procurem agora um profissional habilitado para que deem um atendimento adequado para esse tipo de vítima que precisa ser monitorada e acompanhada por profissionais da psicologia que sejam extremamente capacitados para darem esse suporte, esse tipo de atendimento para essas crianças e para esses adolescentes. Há uma estimativa, delegado, de quanto tempo ela estaria exercendo essa falsa profissão? Sim, nós recebemos, como eu disse, a informação aqui na Delegacia de Polícia de Ivoti no começo desse ano, mas já há indicativos de que ela atuava há pelo menos 3 anos atendendo crianças e adolescentes na região metropolitana, especialmente Porto Alegre, Guaíba e Canoas.